Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje celebramos o início da oitava da Páscoa, hoje segunda-feira, dia 18 de abril. Começamos o período do tempo pascal, que se estende 50 dias depois do domingo de Páscoa, que foi ontem, também conhecido como o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo pascal, também conhecido como oitava da Páscoa, se estende 50 dias depois desse domingo de Páscoa até Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e as mulheres, junto com a Virgem Maria. Então, iniciemos a reflexão do nosso Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje nós vemos que o medo e a insegurança acompanha as mulheres, acompanha os discípulos. E esse medo faz nós nos lembrarmos que ele também acompanha cada um de nós em nossas vidas. Todos nós temos medos, porque o medo está relacionado às nossas inseguranças, às nossas incertezas. Nós não sabemos do dia de amanhã, não sabemos das nossas escolhas a longo prazo, do que elas podem desencadear. Nós temos uma tendência a pensar no pior, né? Até com uma estratégia assim de preservação da vida, né? A gente tende a pensar nas possibilidades ruins que podem acontecer como uma maneira de nos protegermos e nos autopreservarmos. Porém, esse medo, ele pode nos paralisar muitas vezes, assim como paralisou os discípulos. E isso a gente pode observar na nossa vida, né? Quando nós temos um medo muito grande, ele nos paralisa, nos limita, nos faz perder oportunidades. Quando nós somos jovens, nós temos muito medo em relação às nossas escolhas, né? Pois nós ainda não temos tanta maturidade, tanta sabedoria. Já quando vamos ficando adultos, os medos também continuam, né? Aí já são outros tipos de medo, né? Já temos medo das doenças, medo de perder emprego, estabilidade, medo de perder as pessoas das quais amamos, né? As gerações passam e o medo continua, que vai mudando de acordo com a faixa etária da nossa vida, é a ênfase do tipo de medo, né? Quando somos jovens não nos preocupamos tanto, por exemplo, com a saúde. Já uma pessoa idosa tem um medo maior em relação a isso, né? O idoso já não tem tanto medo em relação à estabilidade, né? Porque já é aposentado. Já o jovem tem maiores medos em relação à profissão, à estabilidade.
né? Porque ele ainda está começando a sua caminhada profissional. E eis que nosso Salvador diz para a gente: não tenhais medo. Ide dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Esse é o recado do nosso Salvador. Então podemos acalmar os nossos medos com a fé cristã, a fé na ressurreição do Senhor, a qual nos garante paz com Deus e vida sem fim. É a verdadeira vida, a vida eterna, vida que permanece para sempre junto de Jesus Cristo. E através da vida dele podemos acalmar os nossos medos, podemos superá-los e irmos adiante. E assim como Jesus mandou as mulheres não terem medo e irem aos irmãos testemunharem, Jesus também nos pede a mesma coisa. Não devemos ficar parados, calados, no medo. Nós, juntos com Jesus, junto com Ele, calmo e sereno, manso e humilde de coração, também devemos pedir que o nosso coração se mantenha calmo e sereno diante dele. E Jesus Cristo pede a cada um de nós para sermos enviados para proclamar a fé cristã por meio das palavras e principalmente das ações. Portanto, coloquemos os nossos medos nas mãos do Senhor. Não busquemos segurança o tempo todo. Não busquemos procurar saber de tudo o que acontece ou que ainda irá acontecer. Não busquemos esse controle de tudo, pois não tem como nós termos controle de tudo em nossas vidas. Tem coisas que saberemos, outras não tem como saber. Outras só saberemos ao longo do tempo, ao longo da vida. Mas quando nós estamos junto de Cristo, mesmo com os nossos medos e inseguranças, continuamos seguindo em frente, porque Ele nos dá força, nos dá segurança, nos dá calma. Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje para cada um de nós, para que testemunhemos a nossa fé em Jesus Cristo, assim como as mulheres testemunharam, segundo o que Ele pediu. Que sejamos verdadeiramente cristãos testemunhando Jesus para o nosso próximo, inspirados nas nossas orações diárias e principalmente testemunhando através das nossas ações, que elas muitas vezes dizem muito mais do que as nossas palavras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, cuide de nossos medos e nos envie ao mundo para testemunhar que Cristo ressuscitou. Fortaleça a nossa fé por Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém. Tenham todos um abençoado dia e uma abençoada oitava de Páscoa.